Pênalti, os próprios jogadores vieram ali na parada e todo mundo definiu que foi pênalti. A gente vê com clareza, o lance continua, o número 9 vem para dividir a bola, ainda o juiz dá a penalidade, né? É lamentar que o árbitro, na minha opinião, ele errou duas vezes, né? Ele errou durante a partida e errou de novo vendo o vídeo. É pena, né? Eu tenho que colocar isso, né? Pena que foi feito todo um aparato aí. Infelizmente eles erraram, né? Eu acho que deveria colocar juiz experiente nisso, né? Juiz com uma qualidade cognitiva melhor, de mais entendimento do jogo, mais experimentado com esse tipo de coisa. E aí eu não tenho dúvida nenhuma que não foi pênalti, né? Então isso aí eu acho que é uma demora enorme para definir isso, né? Praticamente 6 minutos. Bom, esse é o meu depoimento, eu não quero falar, eu quero voltar para o jogo. Eu acho que a gente poderia termos vencido o jogo, poderíamos ter jogado melhor. Hoje um jogo que a gente tinha expectativa de fazer isso e a gente não conseguiu, né? Então, bola para frente, e agora a gente já tem que mobilizar esse grupo, né, para o próximo jogo diante na Copa Internacional. A gente tem um compromisso internacional, uma viagem para o Uruguai, e esperamos ter um jogo que a gente consiga classificar para a próxima fase. Ney, você falou agora há pouco sobre a queda de rendimento do time, né, na reta final do segundo tempo. A que se deve essa queda de rendimento? São vários fatores, né? Primeiro, a gente sempre esquece de falar do adversário. Eu acho que realmente a gente enfrentou um adversário com uma qualidade defensiva muito boa, jogadores que jogam bem posicionados, né? Jogadores bem treinados. Então, quando você vê um confronto, todo mundo analisa um confronto sem conhecer a equipe só pelo nome, né? Sempre se imagina que um jogo como esse, o Sport vai chegar aqui, vai fazer o que tem que ser feito no primeiro gol, o jogo vai golear, mas a gente sabe que em alguns momentos não funciona dessa vez. E da nossa parte, a gente trabalhou muito no primeiro tempo com a liberação dos laterais, principalmente pelo Mena, e em cima disso, no segundo tempo, esse rendimento ele caiu um pouco. Eu tive que fazer uma substituição mais na parte tática mesmo, porque eu queria colocar um jogador de velocidade, né? Eu optei naquele momento para a saída do Everton e colocar um jogador de velocidade. Isso em alguns momentos dá certo, mas quando você está jogando com uma equipe que te ataca, nesse tipo de jogador como o Lens, né, é mais fácil para ele jogar, né? E o Lens mesmo, a gente imaginava que o time deles ia sair mais para o ataque, fazer uma marcação-pressão, então em alguns momentos o Lens pegou essa bola muito já dentro do campo de ataque e eles ali com as linhas muito próximas, né? A segunda substituição ela foi uma opção minha, né? O Samuel ele vem numa sequência de jogos muito forte. Eles começaram a explorar muito aquele corredor do lado direito ali e o Samuel estava amarelado, e eu percebi que a gente poderia ter um problema ali, a gente ganhando de 1-0, ter um jogador expulso, né? Ele, inclusive, um pouco antes da substituição, quando vocês foram ver a leitura do jogo, ele tinha acabado de fazer uma falta e naquele momento ali poderia até tomar um segundo cartão, um amarelo. Então foi um pouquinho disso, por causa da parte física, um jogador que vem jogando muito, uma região do campo que eles começaram a explorar muito e um pouquinho também da questão do cartão amarelo, né? Então, depois dessas duas substituições, tinha mais uma substituição a ser feita. Percebi em algum momento, né, que o Richelli também deu uma caída na parte física. A gente estava ganhando o jogo de 1-0, eu optei por colocar um jogador descansado no setor do meio de campo, né, um meia, né, realmente um meia, para chegar mais no ataque, né, e foi uma tarde, né, que eu acredito muito aí, né, em alguns momentos a gente não ter conseguido jogar melhor a qualidade do adversário. Com essa queda física do Richelli, talvez o professor poderia ter pegado o Richelli um pouquinho antes, já que você também não teve nesse jogo o Diego Souza? Eu não posso entrar aqui agora no campo do se, né? Se não entra com o Richelli, ou se tira o Richelli no intervalo, aí o resultado é um resultado negativo que foi outro, eu teria que ficar dando explicações aqui. Na realidade, eu fiz o que eu acho que o treinador tem que ser feito, né? Fiz a leitura do jogo, né? Como fiz as mesmas leituras no jogo contra o Santa Cruz e deu certo. E hoje a gente não teve um resultado positivo, a gente não tem uma vitória,
que não significa que a gente não está na competição ainda, né? Nós temos todas as condições de jogarmos lá na casa do adversário e conseguir um resultado pronto e ser campeão. Queria aproveitar que você está falando desse jogo de volta para perguntar se esse resultado ele preocupa um pouco, já que o Salgueiro é considerado muito forte lá. Eu acho que primeiramente, logicamente eu vou dar minha entrevista, mas a partir de amanhã nós temos uma final daqui a 30 dias, né? Então, infelizmente, pela competência do esporte nas competições, de estar passando o calendário, né? Ficou um calendário assim, diferente de todo o país, né? Então a gente tem muito tempo para pensar nesse jogo. A gente sabe que o adversário lá é um adversário difícil. No momento certo a gente vai pensar nesse jogo, mas eu creio que na semana passada a gente teve essa experiência. Eu sentei aqui para saber como que a gente ia fazer no jogo contra o Santa Cruz. A gente achou a fórmula, conseguimos reverter a situação e o grupo já mostrou, já deu provas que tem condição, né, de reverter a situação, tendo em vista que ninguém tem vantagem, né, no último jogo. Então o jogo ficou empatado aqui, é um jogo aberto lá, quem ganhar leva o título e a gente tem condição de ter essa vitória. Se tiver um empate, a decisão vai para as penalidades e a gente vai trabalhar, né, no momento certo para esse jogo. E o pensamento é esse, de lutar por esse título, e a gente tem condição para isso. Em relação ao próximo jogo da Multibet, quinta-feira, o futebol da boa vantagem. Você pensa em antecipar os jogadores, em algum jogador não viajar, como é que está a programação para a próxima? A gente tem uma apresentação amanhã. A gente realmente é um jogo que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente teve aqui um resultado muito positivo aqui, uma vitória de 3-0. O que não assegura uma classificação ainda, a gente tem que fazer o jogo lá, mas ao mesmo tempo eu acho que para esse jogo a gente tem que realmente fazer um estudo dos melhores jogadores para esse jogo, não só em função desse jogo especificamente. A gente tem que lembrar no nosso planejamento que o jogo é numa quinta-feira, no domingo você tem uma estreia 4 horas da tarde lá em Campinas. O jogo é 4 horas mesmo, 4 horas. A gente sabe que nessa época do ano tarde muito quente, né? E depois desse jogo a gente tem o primeiro jogo da final aqui contra a equipe do Bahia. Então esse jogo, né, contra o Danúbio, nós temos que botar na balança, pensar direitinho, logicamente pensar no resultado que a gente teve. A gente sabe que o jogo é um jogo difícil, que a gente não pode correr lá risco também de ser eliminado da competição. Então é um jogo que a gente vai ter que planejar muito bem. Isso já está sendo feito, o planejamento. Mas em relação a quais jogadores a serem utilizados, a gente já tem alguns jogadores que já estão fora desse jogo por lesão, né? No caso o Diego, no caso o Ronaldo, que não tem retorno, o próprio Leandro também não tem condição de jogo. E amanhã a gente vai avaliar os jogadores que jogaram aqui. A gente tem que levar para esse jogo uma equipe que esteja inteira fisicamente para suportar a pressão do adversário e ao mesmo tempo depois ter uma equipe também que suporte o jogo de domingo diante da Ponte Preta. Ney, boa noite. Eu queria que o senhor falasse se o senhor já vivenciou uma distância tão grande. Você falou 30 dias, mas são 40 dias. 40 dias, passando da ida para a volta. O senhor já viveu isso? Não. O senhor pensa disso? E também, só para completar a pergunta, professor, por gentileza, o Evandro Guimarães, ele acredita que com essa distância o esporte seria, não vou dizer beneficiado, mas seria mais favorável ao esporte, porque o Salgueiro tem um elenco reduzido e pode perder jogadores, deve perder jogadores agora para o início das competições nacionais. O senhor também pensa sobre isso, por favor? Não, eu acho que para mim é uma novidade. Eu acho que é novidade para todos que trabalham no futebol brasileiro, né? É comum de repente você ver isso na Europa, né? Porque a temporada no final do ano dá uma parada e em alguns momentos tem competições que demoram um pouco para se definir, mas é mais campeonato mesmo de pontos corridos. Com esse tempo, assim, realmente para a gente é novidade. Como eu falei anteriormente, isso é um acontecimento que foi feito em função do desempenho do esporte nas competições, né, que caiu nessa situação. Bom, eu não posso falar pela equipe do Salgueiro,
né, eu tenho que falar pela minha equipe, né, nós temos aí, a gente sabe que é uma competição que você não pode inscrever mais jogadores, né, se pudesse inscrever, a gente tem a chegada agora aí do Oswaldo, a gente torce também para quando chegar esse jogo a gente esteja com a nossa equipe, todo mundo bem fisicamente, nenhum problema, o departamento médico cheio, né? E a tendência da nossa equipe, se a gente não tiver nenhum problema de lesão, a gente está com a equipe realmente, né, em condições de ser mobilizado para o jogo, né? E é em cima disso que a gente vai trabalhar, por isso que eu falei anteriormente, a gente vai com força máxima, porque é o último jogo e tomara que a gente tenha competência aí, né, para bater essa forte equipe do Salgueiro. Obrigado. Bem, o árbitro de vídeo ele é colocado justamente para que os lances sejam esclarecidos. Na sua opinião, não foi pênalti. Qual seria então a solução para a gente melhorar isso aí? Ou se, como é que o senhor vê essa dúvida que existiu ali no lance do pênalti? Não, eu acho que, primeiramente, é o seguinte, eu acho que a ideia ela é muito boa, né? Eu acho que não é porque gerou hoje aqui, né, da nossa parte alguma reclamação, talvez eu esteja até errado no que eu estou falando com vocês aqui, né? Embora eu acho que não. Eu acho que uma decisão como essa ali, já que tem o vídeo, eu acho que é o pessoal, né, se o árbitro foi lá olhar a televisão, porque foi definido que não foi pênalti, né? Então acho que tinha que ser uma definição ali em cima da arbitragem e em cima do árbitro de vídeo. Como eu falei anteriormente, a minha avaliação foi um erro duplo, né? Eu acho que também tem que ser experimentado isso mais, né? A gente teve um lance no segundo tempo nítido, um impedimento claro a favor, né, um impedimento claro do Salgueiro. O juiz deixa, o bandeirinha deixa o lance seguir, talvez influenciado, sabendo que se fosse gol seria anulado, mas deu o escanteio, depois que dá o escanteio morre tudo, pode bater o escanteio e ser gol, né? Então eu acho que tem que fazer os ajustes, eu acho que tá de parabéns aí a ideia, eu acho que o futebol vai partir para isso mesmo, esse auxílio, né? Mas eu acho que o pessoal que trouxe a ideia, que estão aí, que são pessoas sérias, né? Diga-se de passagem, né? Que eu conheço muito bem, são pessoas sérias. Eu acho que eles foram muito infelizes aí na escolha do árbitro, né? Que é um árbitro que, na minha avaliação, conseguiu dar, se não me engano, 4 cartões amarelos no jogo para a nossa equipe. O adversário teve vários lances para cartão amarelo, não sei. Teve algum cartão amarelo? Um só, por retardação. Então, não sei, como eu falei anteriormente, como foi me feita a pergunta de novo, eu não quero ficar usando isso como muleta, não. Então, eu prefiro cobrar dos meus atletas um desempenho maior, né, para os próximos jogos, porque a gente tem todas as condições aí, né, de lutar pelo título estadual. Ney, boa noite. Nos bastidores percurso muito que o diretor mais do Santa Cruz iria para o esporte, né, para ele ser monitorado e teria uma proposta para assinar com o esporte. O que você acha do jogador e também se está participando desse monitoramento, dessa negociação envolvendo o jogador? Não, em relação ao monitoramento, o clube ele está monitorando o campeonato estadual, né, o campeonato paulista, mineiro, né, a gente está sempre observando, né. Em relação à contratação, né, eu prefiro aí que vocês tratem desse assunto com a nossa diretoria, né, e eles passam as informações aí dos jogadores realmente que a comissão técnica está indicando para eles para a contratação, como foi o Oswaldo e o Igor. Olha aí, a respeito do jogo de hoje entre Everton e Rogério, na minha visão, o Rogério tem mais desgastado que o Everton Felipe, e hoje você acabou tirando o Everton. Eu queria saber o porquê dessa mudança, desse reposicionamento aí na saída de jogo do Everton Felipe. Porque eu falei anteriormente, eu queria colocar um jogador de velocidade, né? Eu queria trabalhar com dois jogadores de flanco, né, extremos, né, que hoje é o termo usado aí no futebol. Eu queria trabalhar com 2 extremos, né, e aí eu olhei a questão da velocidade, porque no primeiro tempo a gente optou para trabalhar em alguns momentos o Rogério entrar um pouquinho para o meio do campo, né, para a gente trabalhar a passagem do Mena, e isso aconteceu muito no jogo, inclusive o primeiro gol nosso originou com o Mena lá dentro da grande área fazendo um cruzamento. E o pensamento foi isso, trabalhar com 2 homens de beirada, né? Aí eu
em questão da velocidade, de força, eu optei para a saída do Everton e a utilização do Lênis. Ok, obrigado. Final da